Zygon é o nome da empresa desse rapaz. Lucas Reis está na casa. Ele é diretor of Partnerships, representando o Google. David He-Man, seja bem-vindo. Eu queria falar He-Man para fazer a piada, velho. Você me perdoa? Desde 2019, ele conduz uma empresa num processo de transformação e inovação nos segmentos de mídia e tecnologia. Paulo Cezena chegando no palco. Seja bem-vindo ao Screen Festival, Paulão. Eu vou chamar ela que é comunicóloga, diretora executiva na Zygon AdTech. Seja muito bem-vinda, Thalita de Status, está aqui na casa. Seja bem-vinda, meu amor. Está bem? Ele é CEO da Favela Holding. Com certeza vocês já ouviram falar de algumas dessas empresas e projetos que fazem parte dessa grande label mesmo assim, né? Dessa holding, obviamente, como diz o nome. E conduz esse movimento da favela como um poder econômico. No nosso telão do Screen 2022, Celso Ataíde chegando pra gente. Faz barulho! Aê, mestrão! Agora sim, está aberto, Luquinhas, é com você. Novos modelos de negócios para a indústria da informação. Boa tarde a todo mundo. Esse painel, eu estava muito ansioso para acontecer, porque eu quero ouvir aqui. Todo mundo é muito fera no que faz e esse tema é bastante quente. Imagino que vocês vão ter dúvidas e aí, para facilitar o processo de envio de perguntas, a gente colocou, aqui é um QR Code, tem um link. Quando vocês acessarem, vai aparecer uma caixa e vocês podem mandar a pergunta e eu vou ver ela aqui no celular e eu vou incluindo aqui nessa conversa. E aí é uma forma de mais pessoas perguntarem e a gente conseguir dar mais tempo para eles responderem. Estou muito feliz de mediar. E aí eu queria primeiro começar por quem está mais longe, que é o Celso Ataíde. Eu me lembro que quando eu estava na escola, explicava o que era uma revolução, né? Revolução é quando quem não estava no poder assume o poder. E a nossa área, a indústria da informação, ela está passando por uma revolução. E aí, Celso, eu queria te ouvir, né, nessas várias iniciativas e tal. Eu queria que você trouxesse isso para a gente, além de se apresentar para todo mundo, como a gente faz para que a indústria da informação ela seja revolucionária e que nessa troca aí de guarda, mais pessoas negras, periféricas, participem desse jogo, né? Participem como empreendedores, participem como profissionais. Então, como é que a gente faz para não perder esse bonde? Para que a indústria da informação que está sendo revolucionada ou disruptada, que nesse processo de dança das cadeiras, que mais gente como a gente possa sentar nas boas cadeiras. E acho que você tem muito a falar sobre isso. Ô, querido, boa tarde para todo mundo que está aí. E avisa para o nosso parceiro aí que se a Carol não respondeu para ele me ligar direto hoje ainda, e a gente vai trocar uma ideia, eu vou fazer essa participação aí. Mestre, obrigado, mestre. Nada como ter a senha. Quem tem a senha está sempre acessando. E já peço desculpa para você. Bom, na verdade, eu acho que esse processo de transformação é uma coisa permanente, né? A gente vive se transformando o tempo todo, nosso entorno também vive sendo transformado o tempo todo. Eu acho que o grande segredo é como é que a gente não perde, na verdade, as oportunidades que essa transformação dá para cada um de nós. Sejam aquelas pessoas que participam de maneira coletiva ou de maneira individual de todo e qualquer processo. Eu venho de uma série de atividades ao longo da minha vida. Eu militei durante muito tempo, muito de perto do movimento hip hop, onde eu empresariei várias bandas de rap, como Racionais MCs, até hoje eu sou empresário do MVBio e tantas outras. E a comunicação era basicamente a nossa forma, quer dizer, as nossas expressões, uma vez que não eram músicas que tocavam em rádio, a gente não tinha, na verdade, muitos espaços de televisão, até porque eram músicas muito longas, mas a nossa comunicação sempre funcionou muito. Funcionou muito porque, mesmo a gente não tendo esses espaços tradicionais, a gente tinha lá os nossos zines, nossos jornaizinhos, a gente ia viajando o país inteiro e a comunicação ia rolando, esses encontros iam rolando e a gente ia fazendo ali a nossa revolução. Muitas vezes a gente não sabia nem que revolução era essa, né? A gente tinha como referência revoluções armadas, Palmares, MR8, ALN, quer dizer, as revoluções que a gente estava como mais perto de nós, mas existiam também outras manifestações revolucionárias que a gente acabava não dando tanta importância. Até que em algum momento da minha vida, eu achei que a minha revolução não ia ficar restrita apenas ao break, ao grafite,
ao MC, ao DJ, que era o movimento hip hop que eu fazia, que obviamente tinha a vertente dos negros, que ainda somos maioria em quem faz esse tipo de música, mas eu tinha que ir além disso. E, portanto, o ensinamento que eu tive no hip hop, como o dinheiro circular em torno de nós, a nossa comunicação está presente para desenvolver novas ações a partir do que a gente estava fazendo, e sistematizar isso era muito difícil, em função até do déficit cultural que eu tinha. Mas a gente acabou construindo algumas coisas. E hoje, por exemplo, muitas coisas aconteceram. Eu queria fazer uma revolução pessoal, mas também uma revolução coletiva. Em 2015, e aí estou pulando muito essa minha trajetória por conta do tempo, para também não ter um monopólio aqui, porque os colegas vão poder falarem. Mas como eu tinha morado na rua durante alguns anos, durante 6 anos eu morei na rua, morei em abrigo público durante 2 anos, e fui morar em favela a partir dos 14 anos, então eu tinha muitas das referências na condição de pedinte, e também tinha muitas referências em conseguir conviver em espaços, em territórios, em ambientes muito hostis. Quando eu começo a trabalhar de camelô, empreender de camelô, em que a comunicação, a exemplo do Silvio Santos, que o amigo falou aqui agora, era a nossa única forma de expressão para poder a gente meter o nosso 7-1, para poder vender os nossos produtos, que nem sempre tinham tanta qualidade e muitas vezes era um piratinha que a gente trabalhava no camelô de Madureira. Então a comunicação sempre teve muito presente na nossa vida. E a revolução que a gente ia fazer a partir dessa comunicação ia ser conferida ao longo do tempo. O tempo passou, né? A gente criou a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que hoje está em 5 mil favelas, infelizmente. O ideal é que não tivesse favela nenhuma no Brasil. Está em vários países, pelo menos 20. E a gente, então, em 2015, a gente lança a CUFA Global, Nova York, na ONU. A gente passa a fazer parte de 3 cadeiras, Afrodescendência, Juventude e Habitação. E eu crio efetivamente uma holding, que eu não sabia nem o que era isso naquela época. Mas eu queria ter uma holding também, já que tinha um monte de gente que tinha. Então, eu começo a entender o que era aquilo, passo a usar o network que a gente já tinha também, mesmo sem saber falar, na época, essas expressões que esse mundo corporativo fala, como stakeholder, como net, etc. E eu começo a engatinhar e vou plugando uma série de conteúdos, uma série de parceiros que pudesse agregar valor ao que eu fazia e pudesse expandir essa rede de possibilidades, porque eu queria empreender, mas eu não pensava na condição de um empreendedor apenas do dinheiro pelo dinheiro, mas do dinheiro pela possibilidade de transformar a minha vida e do meu entorno. E também pensando que nem todo mundo vai ser o Silvio Santos. Muita gente vai ter que vender o carnê do baú da felicidade. Uma sociedade justa não é aquela que todo mundo é milionário, mas é aquela em que os filhos dos milionários e os outros possam sonhar com a tal da mobilidade social. Então, eu resolvo montar essa holding começa a crescer, hoje são 27 empresas, e algumas dessas empresas também são da área de comunicação, a ponto da gente estar, nesse momento, indicado ao prêmio Caboré. E isso faz com que a gente comece a perceber que a gente faz parte de alguns segmentos sem ter percebido ao longo do tempo. Quando a gente percebe que há 4 meses atrás eu estava em Davos recebendo o prêmio de um empreendedor do ano global de impacto, inovação e fazendo um discurso final no Fórum Econômico Mundial, a gente começa a perceber que a quantidade de negócios sociais e de negócios convencionais que a gente tem feito tem sido relevante, tem causado impacto e tem revolucionário na medida em que a gente tem aumentado muito a quantidade de empreendedores a partir dos nossos negócios e também tem aumentado, obviamente, a quantidade de empregos, trabalho e renda na base da pirâmide, o que faz com que eu tenha mais convicção do que eu estou fazendo na favela, que na medida que a gente cria, desenvolve, consolida o empreendedorismo na base da pirâmide, você começa a combater a desigualdade social na medida em que você gera renda nesses espaços, gera emprego, e alternativa e possibilidade para essas pessoas não apenas consumirem, mas na medida em que elas passam a fazer gestão daquilo que elas escolheram consumir. Então, acho que parte da revolução que a gente tem proposto tem ido por esse caminho. Muitas coisas têm dado resultado e, obviamente, que muitas outras coisas a gente quer que dê resultado, como a escola de negócio da favela que a gente acabou de montar, de criar com a Fundação Dom Cabral,
para permitir que mais pessoas de favela tenham acesso a essas linguagens do asfalto e que elas, na medida em que elas também têm esse domínio dessas linguagens, elas passam a ser poliglotas, tanto falar o favelês fluente, como nós falamos, mas também falar a linguagem do asfalto, que é o asfaltês, para que a gente possa, na verdade, criar esse match e poder entregar mais do que quem mora no asfalto entrega, porque esse só consegue entregar o que está no asfalto e não o que está na favela. Perfeito. Eu quero pegar esse gancho aí na verdade, quis começar com o Celso para ele trazer essa visão de quem está empreendendo, mas não estava no jogo antes, na rodada anterior. E aí queria pegar esse gancho para levar para o David, porque nessa revolução da indústria da informação, tem um meio do caminho ali, tem um hub, que é o Google. Todo mundo vai se encontrar com o Google de alguma forma. E aí queria que você trouxesse a sua visão. Primeiro, essa questão de trazer novos players e trazer players que representam grupos diversos é uma preocupação do Google. Queria que você falasse um pouco disso. E, já pavimentando a palavra que eu vou passar para o Cezena depois, é que você trouxesse um pouco da sua visão de como os diferentes veículos de informação estão se estruturando para esse novo mundo, né? Quais são esses novos modelos que estão sendo implementados, porque ainda não existe receita, não existe regra, não tem o protocolo, né? Então, cada um está tentando ao seu jeito, e aí como você interage com vários, acho que seria bacana. Então, passei 2 bolas para você. Tá bom. Bom, primeiro me apresento, meu nome é David G. Hyman, que a pronúncia certa seria Hyman e não He-Man, mas adorei a piada. Eu sou de Baltimore, que é uma cidadezinha fora de Washington, D.C. Estou na América Latina desde 2008, estava muito tempo na Argentina e vim para o Brasil em 2015. E eu sou diretor de nosso time de parcerias de monetização. O que quer dizer isso? A gente trabalha com sites, sejam grandes meios de comunicação, ou pequenos blogs de moda, também com aplicativos, para ajudar quem desenvolve o conteúdo a gerar receita através da publicidade. Então, primeiro, queria compartilhar um pouquinho a perspectiva e as coisas que eu vi aqui na minha última visita para Salvador. O primeiro, no que tem a ver com conectividade, o Brasil está em 70% de conectividade. O prefeito Reis hoje falou dos 200 praças conectadas, os mais que 100 mil tablets que foram distribuídos. Então, é um povo, uma comunidade muito conectada. O mercado da publicidade no Brasil digital são mais ou menos 15 bilhões de reais. Então, 15 bilhões de reais. Isso é oportunidade e contexto macro. Quando eu comecei a falar na minha última visita para Salvador, eu fiz uma reunião com 7 meios de comunicação independentes que representavam meios de comunicação de mídia étnica. E eu escutei cada um e eu perguntei para eles o que estão precisando, o Google como pode ajudar. E cada um deles falava que precisava ajuda com verba, precisava de ajuda com tecnologia e também para treinar os funcionários deles. E eu comecei a pensar, o Google tem ferramentas, existem ferramentas para resolver esses desafios. Então, meu pensamento foi que existe uma desconexão entre o que está sendo usado e aproveitado e as coisas que estão disponíveis no mercado. Isso faz que falamos de estar fora do jogo. Isso faz que muitas pessoas que poderiam estar conectadas a essa verba de 15 bilhões de reais, de milhões de usuários, não estão sendo conectados necessariamente. Eu achei muito triste isso. E eu falei com meus colegas, eu sinto que nossos produtos não estão chegando. A única maneira que a gente pode fazer isso, e para chegar a todas as partes do país, e também aos grandes centros capitais, como Salvador, São Paulo, é através de parcerias com pessoas dentro das comunidades
nos quais pode nos ajudar a conectar. Então, começamos a trabalhar com o Black Edge Network, com Alma Preta, com Zygon, justo para chegar a essas comunidades. No que tem a ver com a revolução e troca de poder, não só tem a ver com o talento negro, né, o Black Talent, mas com o dinheiro negro também. Então, a visão que eu tenho é como a gente pode empoderar a comunidade negra para ser os donos daqueles negócios e ter o mesmo acesso a essas verbas de publicidade que têm os meios de comunicação grandes. Outra coisa que eu notei e compartilho um pouquinho as conversas que eu tenho com influenciadores ou agências que representam influenciadores, tem muita verba publicitária também lá nesse mundo. Está no Instagram, está no YouTube. E minha observação para eles foi que está tudo bem, eles estão captando a verba de criadores, de influencers, mas eles estão perdendo as verbas de mídia. Então, em São Paulo, semana passada, eu falei com uma agência e ele representa 20, 30 dos influenciadores negros mais importantes do país. E eu perguntei para ele, tipo, por que você não tem um meio de comunicação? Ou por que você não coloca aquele conteúdo que agora está só nas redes, no seu próprio site? Isso é uma questão de conectar esse público, esse conteúdo com as mesmas ferramentas que estão usando os meios de comunicação mais institucionais, mais tradicionais do país. Então, isso é número um. E só tipo, um detalhe para falar que Google realmente tipo, está fazendo isso. Há uns 2 meses atrás, lançamos um produto que permite que quem tem site, que tem aplicativo do telefone, pode, dentro da plataforma da Google, se autodeclarar como negro. Não só durante o mês de novembro, mas durante o ano todo, tem marcas que querem conectar com essa comunidade. E agora tem ferramentas muito amplias, escaláveis, que pode se aceder no país todo, para justamente conectar com essa comunidade. Agora, a seguinte parte, né, de novos modelos de negócio, para meios mais tradicionais e também compartilhando histórias que eu ouvi, a gente tem um desafio no mundo, não só com uma questão de desinformação, mas também de como fazer rentável, né, um negócio de notícias que fala de coisas muito sérias. Como fazemos que o cidadão está disposto a pagar para o conteúdo que é o mais importante pelo país. E eu estou repetindo coisas que eu ouvi aqui o mês passado no Festival Fala, né? Então, a Google não tem a resposta, mas estamos trabalhando com os meios de comunicação para provar e diversificar os modelos de negócio. Então, um componente tem a ver com as assinaturas. Como fazemos para facilitar os métodos de pagamento, para que um usuário pode comprar acesso ao jornal. Também estamos experimentando com modelos de negócio onde alguém pode contribuir. Conteúdo sempre vai ser de graça no site se o dono do jornal decide isso, mas dá a oportunidade do usuário aportar uns reais para apoiar o site. As outras coisas são mais modelos de comunicação mais tradicionais que têm a ver com a publicidade, né? Empoderando e trabalhando com os meios de comunicação para eles oferecer pacotes e públicos interessantes para aquelas marcas. E o último ponto é, através de dados, informações, relatórios, ajudando os meios de comunicação a entender mais o que está acontecendo dentro do site para engajar mais com a audiência. Boa. Achei curioso que o David falou assim, qual é a melhor solução? O Google não sabe.
Aí vou passar a palavra para o Cezena, que por ser CEO da Rede Bahia é a pessoa que tem que, pelo menos, experimentar uma solução, né? Então, você não pode dizer assim, apenas não sei. Vai ter que apresentar um caminho e levar um time para esse caminho, com a dificuldade de fazer isso numa corporação que já tem décadas, que foi e é muito bem sucedida no modelo de negócios, que ainda é muito rentável e talvez continue sendo por muito tempo, mas que observa uma mudança e que precisa entrar nesse mundo novo, né? Então, queria que você apresentasse se o David, o Google não sabe qual é a solução, mas qual é a solução que a rede tem testado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Lucas, de participar aqui. E, antecipadamente, assim, a gente não tem a solução, na verdade, a gente tem várias tentativas, né? Eu acho que quando a gente fala de modelo de negócio, no fundo, o que a gente está falando aqui é como que, de uma maneira responsável, ética, com propósito, a gente consegue gerar renda, né, e resultado econômico para todos os participantes, né? Então, quando a gente olha para um grupo de comunicação, como a Rede Bahia, eu acho que uma maneira mais tradicional de atuar seria, olha, eu tenho conteúdo proprietário de altíssima qualidade, eu o faço, eu distribuo e eu procuro vender espaços publicitários para monetizar e gerar renda para mim, certo? Ao passo que quando a gente vai talvez para num contexto mais atualizado do setor de comunicação, eu participo de um ecossistema de produção de conteúdos, onde eu quero trazer cada vez mais parceiros e com capacidade de trazer conteúdos cada vez mais aderentes com aquilo que a população quer. Eu ajudo a distribuir esse conteúdo e eu não estou só pensando na receita publicitária, e sim o quanto que esse conteúdo tem capacidade de criar valor para todos e como é que eu posso participar disso. Tá? Então, é um pouco de uma mudança de mindset, de pensar não só como um produtor e um distribuidor, e sim como uma empresa dentro de um ecossistema para a criação de valor. E aí eu vejo assim, três coisas que são super importantes para esse modelo dar certo. Primeiro, parceria. Eu acho que isso faz parte de qualquer processo de inovação, de evolução, é você estar conectado com muitos parceiros, e aí estou falando de produtores de conteúdo, estou falando de agências, estou falando de empresas de tecnologia, falando de anunciantes. O segundo é identificar claramente um nicho, uma especialização. Porque também, mesmo uma empresa como a Rede Bahia, a gente não vai ser bom em tudo. Mas a gente precisa ser bom em alguma coisa que seja absolutamente da nossa essência, né? E está muito relacionado ao fato de estar aqui na Bahia, né, de uma sociedade que tem uma enorme representatividade sociocultural, capacidade de conexão com essa população diversa, com a capacidade de mudar esse relógio de desigualdade que nós temos, né? Então assim, montar parcerias, ter um nicho muito claro onde você vai atuar, e o outro é expandir, é pensar um pouquinho fora da caixa, né? E aí, Lucas, é lógico que grande parte do nosso modelo de negócio vai ser aquilo que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Mas a gente vai buscar coexistir com coisas novas. Então, algumas coisas que a gente foi procurando fazer, né? Então, por exemplo, pega a parte de marketing de influência, né? Que a gente acabou de passar por um painel riquíssimo sobre isso, né? Então, uma das ações que a Rede Bahia tem feito, nós estamos investindo, né? Somos investidores em outros negócios, e uma das empresas que nós estamos investindo é uma empresa que tem como o seu papel é realmente produzir campanhas de marketing de influência, conectando grandes anunciantes com produtores, criadores de conteúdo, mas também usando a tecnologia para criar plataformas onde as marcas conseguem se conectar com os criadores de conteúdo de uma maneira automática, escalável e com muita aferição de resultados para que rapidamente se cheguem naquilo que o anunciante quer. Então, essa divisão, essa é uma empresa que a gente está investindo, que fatura uns 180 milhões de reais por ano. Essa divisão de plataforma automática de geração de marketing, de campanhas de marketing de influência, dos 180 já fatura uns 40 milhões. Então, você vê como é uma das frentes que mais cresce, né? Uma outra ação que a gente tem procurado fazer, Lucas, é o seguinte: a gente nota que o quanto que o mercado aqui
precisa passar por uma transformação digital no que tange aos anunciantes, essa jornada digital do varejo, principalmente. Então, nós investimos em empresas de tecnologia que geram sistemas para que os grandes varejistas hoje podem rapidamente fazer uma transformação digital, seja no ponto de vista de logística, seja do ponto de vista de comércio eletrônico, seja do ponto de vista de sistemas de pagamento. E quando a gente chega para um anunciante nosso, a gente fala assim, poxa, que legal, aqui a gente pode te oferecer, conectar a sua marca no nosso conteúdo, mas também a gente pode dar soluções de negócio para que você consiga escalar mais rapidamente o teu e-commerce e, consequentemente, crescer mais e anunciar mais conosco, porque na medida que essas atividades precisam, né? Então, de novo, né, a gente pensar a comunicação como um instrumento de crescimento do negócio dos nossos anunciantes e, principalmente, como um instrumento também de cooperação. Então, são esses modelos que a gente vem tentando, né? E, de novo, não tem receita certa, na verdade, é muito um processo de tentativa e eu enfatizo, muito um processo de parceria. Você me falou ontem que é um processo de tentativa, mas em TV não pode errar, né? Depois eu vou pedir para você falar mais sobre esse ponto, como é inovar, tendo uma pressão para pelo menos uma parte sempre dar certo. Mas antes, passando para a Thalita, eu fugi do Ladies First para o last but not least, né? Ou seja, por último, mas não menos importante. A gente falou muito aqui sobre inovação e de como as empresas precisam inovar, sejam os veículos, sejam os clientes do mercado publicitário. E inovação e empresas maduras é como se fosse um beijo para adolescente. Todo mundo quer fazer, mas ninguém sabe como faz, né? E você, antes de passar na Zygon, trabalhou numa empresa tradicional no grupo de educação, que foi o Grupo C, depois foi para uma startup de educação, que foi o Grupo Primo, e antes disso você trabalhou por 6 anos na Accenture, ajudando na transformação digital de dessas empresas de diversos setores. Eu queria que você falasse um pouco de como é fazer na prática, assim, né? Que também foi uma coisa que eu falei com o Cezena. Entre ter a ideia e ter a visão, isso já é muito, mas você precisa chegar do outro lado do lugar que você viu, e aí, nesse momento, empresas como a que você trabalha podem auxiliar, e acho que você pode falar muito de como é fazer na prática esse processo de inovação. Legal. Bom, prazer, obrigada pelo convite, prazer estar com vocês. Eu tive aí por 6 anos na Accenture e em muitos projetos de transformação digital. Acho que, do ponto de vista de quem estava ali, né? Agora, depois passei por cliente, mas do ponto de vista de quem estava em grandes clientes, então, Itaú, Vivo, foram alguns dos projetos que eu tive. A cultura da empresa influencia muito em conseguir colocar em prática esses projetos, né? Então, um pouco do que o Celso falou sobre a abertura para esses novos canais e esses novos formatos, vejo como um ponto de partida, porque sem sem essa abertura não tem inovação que possa ser implementada, né? E um outro ponto que vejo muito no dia a dia também é a participação e o envolvimento de toda a equipe nessas iniciativas e nessas implementações. Obviamente, a gente tem muitas ferramentas, uso o Google e outras ferramentas de mercado que trazem uma infinidade de dados, mas se você não tem a capacidade de analisá-los e de, em conjunto com quem está desenhando o produto ou desenhando iniciativas, traçar os caminhos, os dados ficam completamente perdidos. Então, essa união entre as pessoas e as tecnologias, eu vejo como essencial para esse caminho. E quando a gente fala de inovação, a decisão tem que ser em todos os níveis, né? Então, não adianta ser uma decisão da liderança da diretoria e o restante da equipe não participar e não estar envolvida nesse dia a dia, que acaba não indo para frente grande parte. Então, acho que esse ponto de cultura e de conexão entre a ideia e a operação passa muito por essa frente. Agora a gente vai para uma parte mais fluida, então podem mandar as perguntas, tá? E aí também os painelistas podem pedir a palavra e tal. A gente teve, antes de vir para cá, eu estava tendo uma reunião temática do Screen, o Rogério estava lá, a gente estava falando sobre educação para a nossa área, né? Como formar as pessoas para a nossa área. E aí eu queria voltar com o Cezena. Quando você tem uma empresa com 30 anos, todo um time, e começa a inovar, o que é que muda nas pessoas que você contrata, no tipo de skill, de habilidade que você espera que essas pessoas tragam para o time e tal? Até porque boa parte das pessoas que vêm para o Screen são pessoas que estão ou entrando no mercado de trabalho ou querendo iniciar um processo
de mudança profissional e tal. Então, acho que é bem bacana como é que você, há 20 anos, contratava só pessoas assim, agora eu contrato só pessoas de outro jeito, ou preciso contratar mais pessoas de outro jeito, e como é que eu mantenho os talentos que são da casa, mas eu preciso trazer gente nova, eu preciso fazer os talentos da casa aprenderem habilidades novas. Então, acho que isso faz parte do desafio, né? Lucas, o desafio está muito relacionado à questão de cultura, certo? E a gente procura fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nossos processos seletivos são necessariamente diversos para que a gente possa aumentar o máximo possível de diversidade no nosso quadro de colaboradores. Mas nossos processos seletivos também devem considerar os próprios colaboradores que lá estão, porque a gente tem uma total crença na capacidade de desenvolvimento humano dos nossos colaboradores. E quando a gente fala de inovação, pessoal, é o seguinte, eu sempre tenho duas dimensões. Uma dimensão que é resultado, outra dimensão que é cultura. E muitas vezes não dá para conseguir os dois objetivos ao mesmo tempo, né? O resultado seria excelente se tivesse um projeto de inovação lá dentro na Rede Bahia que vai me gerar uma rentabilidade, um lucro absolutamente extraordinário. Ok. Mas um outro caminho seria o seguinte, poxa, seria super interessante que eu tivesse vários projetos de inovação dentro da Rede Bahia que vão criar um caldo cultural, um entendimento de como é que se opera em novas ferramentas, novas metodologias, capacidade de atuar com design thinking, com canvas, tudo mais, e que isso vai fortalecer o nosso modelo, né? Então, hoje, nós estamos muito mais focados em cultura do que em resultado quando a gente fala em inovação. É lógico que eu estou sempre procurando puxar também resultado concomitantemente, mas é muito importante esse desenvolvimento cultural. E aí tem uma questão que você até me perguntou, né, outro dia. Bom, primeiro, assim, é um baita dilema, porque empresa de comunicação, TV, rádio, não pode errar, certo? E como é que isso combina com inovação, onde você tem que testar, e se você errar, que erre rápido, né? Esse é um tipo de coisa que a gente tem enfrentado. E assim, acho que as pessoas e a audiência cada vez mais é tolerante ao erro, na medida que percebe que tem incentivo, que tem iniciativa, que tem propósito, que tem veracidade nisso tudo. Então, a gente tem procurado quebrar essa barreira. E a outra barreira que a gente tem procurado quebrar é de não ter, assim, um nicho separado. Eu vou criar um escritório separado só para a equipe de inovação. Aí é uma crença minha. Eu acredito que isso, para uma empresa de médio porte, a área de inovação tem que estar dentro da empresa, permeando em todas as áreas, né? A gente tem lá uma equipe que é como se fosse uma garagem, então todo mundo que tem ideia pode ir lá e discutir. Convido vocês aqui, parceiros externos, que têm uma ideia, que querem chegar lá, bater na porta, tenho aqui um projeto, tenho uma ideia de inovação que eu quero trazer. A equipe está lá à disposição, e essa equipe está dentro da Rede Bahia, porque se precisar de algum insight, é só chamar um colega que vai resolver. Eu vi que o Celso anotou várias coisas aí quando o David falou, quando o Cezena falou, quando a Thalita falou. E aí eu vou devolver a palavra para você, Celso, te perguntando uma coisa. Assim, um dos negócios que a gente tem, e o David citou ele aqui, é a BlackEdNet, que é uma rede de criadores e de veículos liderados por pessoas negras. O que a gente percebeu é que a gente acaba disputando por uma verba que está numa caixinha, que às vezes é uma caixinha de diversidade e inclusão, é uma caixinha pequena. A gente não fica com uma grande verba de marketing nesse negócio. Eu estive nos Estados Unidos nesse ano e lá existe um mercado de black media mesmo, né? Você tem um mercado que X% do investimento em publicidade vai para veículos liderados por pessoas negras e você tem lá um ecossistema, realmente uma rede de veículos que são liderados por pessoas negras. A gente fica no impasse, né? Não tem a rede aqui no Brasil porque não tem investimento dos anunciantes ou não tem investimento dos anunciantes porque não tem a rede. E aí você está, obviamente, aí trabalhando nesse dilema. Queria ouvir da sua experiência, se você também enfrenta isso, você acaba tendo que brigar por uma verba que é relativamente pequena, de áreas que são mais marginais nas grandes corporações, e qual é a sua visão de a gente ter um ecossistema ou vários players aqui no Brasil de mídia étnica, a ponto de a gente falar que existe um mercado mesmo, né? De a gente ter uma pesquisa que fala que X% dos 15 bilhões que o David trouxe aqui vai para veículos liderados por pessoas negras. Você acha que isso está a caminho ou a gente está muito longe disso? Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso sempre. Aliás, a gente fala disso há muito tempo. Hoje eu estou com 59 anos de idade. Quando eu tinha, sei lá, 17 anos, já tinha rádios
comunitárias que eu falava sobre isso, já tinha jornalzinho que eu falava sobre isso. Quando eu criei um evento no Rio de Janeiro, que é embaixo do viaduto de Madureira, eu fazia isso. Eu tinha o Baile Charme, que era o baile do viaduto, que falava sobre isso. Então, normalmente a gente falava sobre isso, mas a gente só falava sobre isso nesse lugar onde o mundo corporativo não tinha essa agenda, não falava sobre isso. A gente sempre, quando a gente sempre fala de negro, a gente sempre fala muito dentro da perspectiva da reparação. A gente esquece muitas das vezes do quanto a gente tem feito, o quanto a gente tem feito de importante. Por exemplo, a gente amanhã é o dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro não é o dia que a gente comemora a existência da favela, é o dia da favela, mas é o dia que a gente comemora a força, a resiliência e a potência dessas pessoas que consomem e, portanto, produzem 180 bilhões por ano, que é quanto as favelas brasileiras produzem. Então, nós estamos falando de 17 milhões de pessoas. Se a gente fosse juntar as favelas brasileiras hoje num espaço de um estado, seria o 4º maior estado em consumo e em população. Existem mais favelados, por exemplo, do que gaúchos no Brasil. E quando você olha favelas como a Rocinha, como a Rocinha, para você ter uma ideia, ela é maior do que 83% das cidades brasileiras. E mesmo que a gente seja centrônica das favelas, a gente não tenha o discurso do preto, mas ele é totalmente étnico, o nosso discurso, a nossa agenda, a nossa pauta, porque quando você olha para a CUFA, 90% da CUFA são de pessoas pretas, porque isso está no Estatuto. Está no Estatuto há mais de 20 anos. Quer dizer, talvez seja o único estatuto onde tem uma limitação da participação de brancos, no máximo de 10%. Não nas cadeiras dos cursos que a gente faz, mas na gestão da instituição. Então, quando a gente olha para os partidos políticos, eles também sempre foram assim, né? Quando a gente tem a agenda do negro, aí a gente é meio que chamado de racista. Olha, já vem eles com essa pauta do racismo. E os partidos políticos também nos acusam disso. Aí, quando você olha para os partidos políticos, todos eles têm o seu cantinho dos pretos ali. Você tem ali até o DEM, tem lá o DEM Afro, você tem ali os tucanos, tem o Tucanafro. Aí sem fazer nenhum juízo de valor desses movimentos que são importantes, né? Você tem o PT, tem lá o MNU, você tem lá do PCdoB ao negro e assim por diante. Então, a gente, na verdade, quando a gente tem voto, o nosso voto é respeitado, mas as nossas participações não. Isso acontece com as empresas também. Já foi muito pior. Hoje a gente consegue ver, na verdade, muitas empresas debatendo, pautando sobre isso, os pretos, sobretudo, empurrando essa agenda goela abaixo, porque também não tem tanta boa vontade assim. A pressão da rua, a pressão das empresas, nas empresas, a pressão do desenvolvimento e o grau de exigência que a gente passa a ter a partir do momento em que a gente tem vocabulário como o seu, por exemplo. Então, a gente passa a não mais ficar falando de reparação, que também é uma pauta importante, que também é uma pauta relevante, mas a gente começa também a colocar na mesa tudo que a gente tem construído, tudo que a gente tem desenvolvido, e se as pessoas, se o mundo corporativo, se os senhores das empresas, se os departamentos, que muitas das vezes falam de ESG, mas na verdade gastam muito mais falando sobre do que efetivamente construindo, comece também a ser pressionado, porque a gente já não aceita mais qualquer desculpa. E se estavam buscando pretos com qualidade de entrega, passam a ter. Isso independe, inclusive, qual é o setor da sociedade sobre o qual a gente está falando. No meu caso específico, nós criamos na pandemia a Digital Favela, que é uma empresa hoje que tem 150 grandes marcas. Acabamos de fazer agora uma parceria com a Meta, onde eu queria, quando a gente começa a pensar, nós criamos uma empresa na pandemia que eu via as pessoas das favelas sem internet, via que o Estado, através da Secretaria de Cultura, ou sobretudo de Educação, não viabilizava o conteúdo escolar, mas obviamente quem morava na favela tinha muito menos chance de ter esse conteúdo, porque não tinha dados. Então a gente cria o Alô Social,
e viabiliza 1 milhão de chips para 1 milhão de mães das favelas que poderiam empreender, que poderiam permitir que seus filhos tivessem esse conteúdo. E a gente então achava que também era pouco. Então a gente começava a pensar na retomada econômica da base da pirâmide e começava a pensar em alternativa para os jovens que podiam empreender. Então a gente cria o Digital Favela, que é uma empresa de influenciadores digitais a partir de 1.000 seguidores. Então, teoricamente, nenhuma empresa vai contratar esses influenciadores. Então, a gente pega esses influenciadores digitais que não são reconhecidos necessariamente como tais, coloca todos eles numa única plataforma e convence as empresas, como TikTok, como Rede Globo Televisão, como Casas Bahia, enfim, todos os bancos, por exemplo, todas as empresas de telefonia, convencer essas pessoas que se elas querem falar com aquelas pessoas, não pode ser através de determinados personagens. Porque as empresas, de modo geral, quando ela quer falar com o preto, ela escolhe um preto que tem muitos seguidores. Como se os pretos fossem todos iguais, como se os pretos ouvissem as mesmas músicas, como se todos os pretos ouvissem funk ou rap. Tem preto que ouve Chopin, tem um preto que é como, por exemplo, lá o Hélio Negão, que trabalha com quem ama o Bolsonaro, tem preto de esquerda que odeia determinadas personagens políticas. Então, você tem na favela todo tipo de gente, todo tipo de preto. E você vai ter um cara que anda de carro conversível do ano, que anda de avião, que tem lancha, e você não pode querer vender a partir desse personagem, apenas pelo fato de ter uma quantidade maior de seguidores, vender um Fusca para mim. Porque, na verdade, existe ali um espaço de pertencimento, uma narrativa local, aonde você se identifica a partir daquelas pessoas que têm os mesmos hábitos ou hábitos parecidos com os seus. Então, a gente vê que a agenda dos pretos começam a crescer a cada dia que passa, nunca deixou de crescer, na verdade, até porque o racismo foi um projeto que deu muito errado, né? O projeto é que a gente ficasse escravizados a vida inteira e quando termina a escravidão é que matassem todos nós, como fizeram na Argentina e em alguns países. No entanto, a gente está aqui criando, na verdade, um novo marco regulatório para os pretos a cada ano e se desenvolvendo a cada ano. Isso é a nossa sobrevivência, o fato de a gente estar exigindo mais espaço na mídia, mais espaço nas empresas, construindo mais empresas, tendo mais pretos posicionados e fazendo com que empresas como, por exemplo, o Google, através do He-Man, passam, na verdade, a enxergar potencial desse nicho. E quando a gente fala especificamente de pretos, a gente está falando de uma população que consome 1,9 trilhão por ano e que na verdade, faz parte de 40% da economia brasileira. Portanto, se nós consumimos o equivalente a 40% de tudo que a gente produz, é porque nós produzimos isso. Então, em primeiro lugar, os pretos precisam saber o quanto eles são relevantes nesse jogo econômico, e porque senão as marcas continuam ignorando a gente e transformam os pretos sempre como camundongos, o asfalto sempre na condição de cientistas e os movimentos como um grande laboratório. Então, a gente divide com os pretos tudo que eles produzem, divide com a favela tudo que ela produz, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite vem produzindo até aqui. Perfeito. Muito bom, seu ponto. Adorei essa metáfora aí do laboratório, cientista e camundongo. Eu gostei bastante. Voltando para um ponto que a gente falou um pouco antes, a gente conversou aqui com o Cezena de que não existe receita para criar um novo modelo de negócio ou para fazer a transformação digital, mas existe método. Então, não dá para ser cada projeto começar do zero. Então, queria que Thalita e até o David também, já caminhando para o nosso final aqui, falassem quais são os primeiros passos num processo desse, né? Então, provavelmente se um projeto como esse chegasse na sua mão, se um parceiro chega lá, David, e fala, sou uma TV, sou uma rádio e preciso me digitalizar, quais seriam os primeiros direcionamentos que vocês dariam para esses players? Vamos lá. Bom, eu falei, o Cezena falou um pouco também de equipe, de cultura, esse é um passo principal, né? E vou colocar o chapéu de quem estava na consultoria participando de projetos de transformação digital. Esse era sempre o primeiro passo, trazer pessoas engajadas e nesse olhar.
Eu acho que tem um outro ponto aí, não na cadeira de consultoria, né, mas olhando como cliente, que foi uma cadeira que eu sentei também, ter parceiros em quem você confia para que ajudem na operacionalização disso. Então, um passo atrás da sua pergunta, que é como operacionalizar, né? Mas eu estou pensando no como começar antes de operar. Então, ter parceiros de confiança para isso. E um terceiro ponto que seria a priorização e metrificação, né? Não dá para colocar 50 projetos de inovação para rodar em 3 meses, que dirá em 1 ano. Acho que a priorização desses projetos para, então, metrificar o resultado e acompanhar, né, o errar rápido, para não ter tanto prejuízo. Agora, para a sua pergunta, o como começar? Essa é uma ótima pergunta, né? Existem métodos, e aí a gente falou o Celso falou de algumas, como Design Thinking, Canva. Eu acho que a gente tem muitas metodologias espalhadas e que podem ser adaptadas ao dia a dia e à necessidade de cada negócio, mas não tem a fórmula mesmo. Então, a gente tem que pegar metodologias que se combinam e que casam melhor naquela necessidade. Então, uma transformação muito focada em mídia, você tem algumas ferramentas e alguns lugares de consulta para conseguir estruturar um bom caminho, né? Se é uma transformação digital focada em venda, em canais de venda diferentes, você tem canal de venda offline, você tem canal de venda digital, são outras ferramentas. Eu acho que o assessment, né, esse diagnóstico inicial para entender qual vai ser o caminho, define qual vai ser o processo. Sem esse diagnóstico, eu acho muito difícil dar uma receita de bolo, porque o bolo vai murchar no final. David, nossos últimos 2 minutos. Quando chega alguém para você, o que é que você fala? Não, só uma observação, tipo, vocês dois e vocês, Celso, falaram de parcerias. Eu acho uma coisa bem interessante. Eu acho que, como você falou, você não precisa ser experto em tudo. Tipo, é impossível. Está me ouvindo? Só aproximar um pouco. Ah, tá. Mas é muito importante saber a quem perguntar. Na complexidade de fazer coisas novas, uma das coisas mais importantes é aceitar e abraçar múltiplas perspectivas. A seguinte coisa tem a ver com o que você falou, de definir o que é o sucesso, de metrificar. Porque às vezes a gente diz, bom, queremos digitalizar, mas o que quer dizer isso? Às vezes é muito difícil essa definição. É muito melhor passar dias, semanas, tentando definir antes de começar alguma coisa. E o terceiro tem a ver com o que você falou de cultura de inovação. A inovação não é uma sala especial, né? É a ADN da empresa. E isso quer dizer que seja seguro para as pessoas, façam um erro, e que a reflexão e aprendizagem seja realmente institucionalizados dentro da empresa. Que tenha tempo no começo de uma reunião de falar, bom, o que aprendimos na última semana? E aí deixar 15 minutos para falar sobre isso e depois seguir atuando. Perfeito, eu agradeço. A gente poderia falar muito mais, mas tem um fim escrito ali na minha frente. O fim está próximo. Eu queria agradecer a todo mundo. Espero que a gente consiga continuar essa conversa e desenvolver mais projetos. E que no ano que vem a gente tenha mais resultados da rede para apresentar, que a gente tenha mais iniciativas do Google para mostrar. Espero que o WhatsApp do nosso amigo seja respondido pelo Celso e que a gente possa fazer mais coisas acontecer. Agradeço a todo mundo e a gente já vai para a próxima programação já já. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom.